Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs da Peripê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Veja os destaques da edição de hoje. Contas públicas. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Apoio à cultura. TCE de Sergipe leva para a Bienal do Livro de Itabaiana obras produzidas na Corte nos últimos anos. Incentivo à prática esportiva. O Tribunal de Contas do Estado realiza a premiação dos servidores que ganharam medalhas durante a segunda edição dos Jogos Internos. E ainda no quadro Entrevista, o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe fala sobre a atual crise financeira enfrentada pelas administrações públicas municipais. Essas são as nossas manchetes de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV começou! A gente abre esta edição com a cobertura completa da participação do Tribunal de Contas de Sergipe na Bienal do Livro de Itabaiana. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as obras produzidas pela Corte de Contas Sergipana nos últimos anos. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Essa foi a 4ª edição da Bienal do Livro de Itabaiana. O estande da Corte de Contas foi um dos mais movimentados no evento, que reuniu milhares de pessoas. Por meio de publicações técnicas e culturais produzidas pelo TCE nos últimos anos, a Corte de Contas ajudou a espalhar conhecimento por meio de livros, revistas e vídeos. Pelo menos 10 mil pessoas passaram por aqui durante os 3 dias da 4ª edição da Bienal de Itabaiana. Aqui no estande do TCE, diversas publicações produzidas pela Corte de Contas estiveram à disposição do público. Parabenizar aqui a todos os organizadores aqui da Bienal do Livro Itabaiana, um evento importantíssimo para o cenário cultural do Estado, tão importante que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe não podia se furtar de apoiar, e apoiou esse evento. O presidente Clóvis Barbosa teve uma participação muito efetiva nesse sentido. E cultura é isso, cultura traz essa possibilidade de engrandecimento pessoal das pessoas, é uma atividade educativa, enfim, colaborando para o engrandecimento do nosso Estado. No primeiro dia da Bienal, os organizadores concederam a personalidades que contribuíram com a cultura sergipana o troféu Falcão de Ouro, uma referência à ave que habita a Serra de Itabaiana. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, foi um dos homenageados e esteve representado pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Nosso presidente foi justamente homenageado, recebeu o Falcão de Ouro e como ele está em viagem, eu vim aqui receber em nome dele e agradecer também essa homenagem e demonstrar a importância do trabalho dessa feira que o Tribunal de Contas apoiou. Nos 2 últimos dias do evento, o presidente do TCE recepcionou diversas autoridades políticas e figuras importantes da comunicação e conversou sobre o cenário cultural do Estado. A seguir, tem a prestação de contas dos conselheiros nos julgamentos dos processos apreciados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda a gente destaca a premiação dos servidores que conquistaram medalhas na segunda edição dos Jogos Internos do TCE. Não saia daí, a gente volta já! Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará.
Já estamos de volta e desta vez a gente destaca a premiação dos servidores do TCE, que foram destaque na segunda edição dos Jogos Internos da Corte de Contas Sergipana. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado realizou a entrega de medalhas da segunda edição dos Jogos Internos. A entrega foi feita no mini auditório da Escola de Contas. A competição foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, além da corrida que aconteceu no dia 7 de outubro e contou com a participação de 138 servidores, entre efetivos, comissionados e terceirizados, que disputaram 21 modalidades. O trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado na Operação Antidesmonte, em parceria com o Ministério Público de Sergipe e o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária de Administração Pública, ADEOTAP, rendeu homenagens ao TCE de Sergipe. O presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa de Mello, foi homenageado em Curitiba durante o 3º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. O evento reconheceu iniciativas inovadoras das Cortes de Contas, entre elas o trabalho do TCE no combate à destruição do patrimônio público nas prefeituras sergipanas. No último dia 24, o Tribunal de Contas do Estado promoveu para servidores da Corte de Contas a palestra Câncer e seus Fatores. A convite da vice-presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, o médico oncologista Dr. Antônio Carlos Freitas conversou com os servidores sobre a importância de educar a sociedade para prevenir o câncer. Essa palestra foi criada pela Sociedade Sergipana de Câncer, visando tirar a nossa sociedade da ignorância, do tabu de enfrentar o nome câncer e tratar como uma doença séria, mas sem aqueles mistérios todos. E nessa palestra a gente procura abordar o quê? Os fatores de risco, aquilo que dá origem aos tumores, que são coisas principalmente comportamentais. A nossa alimentação, o nosso sedentarismo, a nossa exposição ao sol, a nossa exposição aos alimentos que não deveriam ser evitados, principalmente isso. A palestra foi uma referência ao Outubro Rosa, mês de conscientização do combate ao câncer. Durante o evento, a conselheira Suzana Azevedo destacou a necessidade de garantir tratamento digno a pacientes oncológicos no estado e do cuidado da Corte de Contas no sentido de ajudar servidores no diagnóstico precoce da doença. O tratamento de câncer é a prevenção. Se você não faz a prevenção, você pode realmente acontecer o quê? De você diagnosticar tardiamente um câncer que poderia ser tratado, que poderia lhe dar vida, e você descobrir um câncer já quando ele está em um estágio muito avançado, quando não tem mais cura. Então, o que nós queremos é esse despertar, o despertar das funcionárias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, dos funcionários do Tribunal de Contas de Sergipe, que a prevenção é o melhor tratamento. E isso nós vamos, a partir agora, com a normatização, nós vamos fazer uma regulamentação sobre a matéria, colocando a saúde do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ela precisa ser realmente acompanhada, regulada. Então, o setor médico vai fazer todo esse acompanhamento. Ficamos extremamente felizes, porque a gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido, Assim, o que nós pedimos é respeito e dignidade, e pelo menos aqui nessa casa nós estamos tendo respeito e dignidade. Isso é muito importante para nós, pacientes oncológicos, e para nós enquanto instituição. E o TCE na TV apresenta agora o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos, durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara, realizada esta semana, foram julgados 12 processos, dentre recurso de reconsideração, aposentadorias e transferências para reserva remunerada. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 24 processos. Na pauta, reforma por invalidez, aposentadorias, autos de infração e transferências para reserva remunerada. Já no Pleno, o colegiado julgou 12 processos.
Contas anuais, recursos, relatórios de inspeção, prestação de contas e representação foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, vamos falar sobre a atual situação financeira das prefeituras do estado. E o bate-papo é com o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Marcos Barreto. Marcos da Acauã. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dançar do guerreiro, luas de Ará. A atual situação financeira das prefeituras tem preocupado e muito os gestores públicos sergipanos. Situação que tem se agravado a cada mês com a queda na arrecadação. E no quadro entrevista de hoje, o bate-papo é com o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Marcos Barreto, mais conhecido como Marcos da Acauã. Veja. Aqui nos estúdios, o presidente da Federação, Marcos da Acauã, é assim mesmo que se chama. Isso. Presidente, obrigado por sua vinda. Vocês foram a Brasília, prefeituras fecharam as portas. O que é que está acontecendo com os municípios sergipanos? Bom dia, Messias Carvalho, bom dia, telespectadores da TV APRP. Nós tomamos essa medida, viajamos a Brasília porque no dia 10, por exemplo, 80% das prefeituras entraram com suas contas zeradas. A maior parcela do FM entrou zerado por motivo de queda de arrecadação e o desconto do INSS por motivo de parcelamento, senão você não consegue as suas certidões para angariar recursos e os precatórios do Tribunal de Justiça. A situação é dramática mesmo. Fazer o quê? Estamos com o final do ano batendo a porta e a necessidade de pagar o 13º salário. Tá difícil. Eu acho que vai ser, se não tiver uma ajuda financeira nesse tempo aí de chegar o final do ano, tenho certeza que poucos municípios vão ter condições de pagar seu 13º e principalmente o salário dos servidores públicos. Qual o caminho? O Marcos já foi presidente, ou já foi prefeito, é presidente de uma federação. Certo. O senhor conhece a máquina pública, ela é engessada por uma série de regras legais, a partir da lei de responsabilidade fiscal, investimento mínimo em saúde, investimento mínimo em educação, né? Enfim, em políticas para a criança e o adolescente. E os prefeitos reclamam que não tem dinheiro para isso, né? Uma aplicação máxima em pessoal também limitado por regra constitucional. O que vai acontecer com as prefeituras? Olha, da maneira que está, eu sempre digo, até colegas prefeitos acham ruim, mas eu digo que os municípios estão falidos em termos de administração, em termos de arrecadação. A arrecadação vem caindo a cada mês que se passa. O FPM caindo, o ICMS caindo, então os municípios fica difícil de administrar, de continuar mantendo sua folha de pagamento, Tem fornecedores já, Messias, que não já estão fornecendo mais para os municípios por motivo de atraso, seja ele na área da saúde, na área da educação, na área da ação social, em todas as áreas. Então fica muito difícil hoje um gestor, da maneira que está. Nós tivemos uma reunião em Brasília com 90% dos prefeitos e todos batendo na mesma tecla. É difícil hoje administrar. Já houve um grande volume de demissões aí nos municípios. Eu acho que esse mês já estão se falando em entrar em demissão já na parte de funcionários efetivos. Que a gente vai se reunir agora na próxima semana. Eu tenho certeza que encontraremos uma solução de imediato que venha melhorar a situação desses municípios. Quando o senhor fala em solução de imediato, eu diria que até mais do que imediato, porque a regra é clara, né? A lei não estabelece
observância a qualquer situação de crise, a lei é taxativa, não pode gastar mais do que X, por exemplo, com pessoal. Correto. E pelos números que o senhor tem revelado, os prefeitos estão gastando muito mais do que a lei permite. Ou seja, todos que estão aí terão as suas contas rejeitadas? Olha, a questão não é a questão da lei prudencial, há vários municípios estão com a lei prudencial lá por cima. Por quê? Porque quando a arrecadação cai, o índice sobe. Então fica difícil para um município, por exemplo, ter uma lei prudencial que diz o quê? Até 54% e já tem município com quase 90%. É difícil hoje administrar por motivo de queda de arrecadação. E a lei prudencial está aí. O Tribunal de Contas sempre é uma grande parceria, não vou dizer que o Tribunal de Contas vem sempre nos orientando, sempre orientando os prefeitos. Tivemos vários ciclos de várias palestras aí com o Tribunal de Contas e a gente chegou nesse ponto. Enquanto a arrecadação cai, o índice sobe. Então fica difícil para um município manter sua lei prudencial até 54%. Não tem condições de manter. Por exemplo, a folha sobe, a arrecadação cai. Então é difícil hoje de se administrar da forma que está, pela queda dessa arrecadação, e a gente tem que encontrar de imediato uma solução. Agora, se cobra muito também que os gestores, às vezes, eles não tomam as medidas, eles vão deixando para lá. A lei é muito clara, que diz, olha, ele tem que reduzir cargos em comissão, ele pode demitir servidores que não têm estabilidade, e depois até servidores estáveis. Além de outras alternativas, melhorar a arrecadação. Está faltando, a turma jogou a toalha, está faltando maior vontade de fazer isso, ou não quer assumir o custo político dessa decisão? Olha, Messias, eu sempre nas palestras que nós damos, através da federação, outros órgãos estaduais, mesmo os órgãos federais, que hoje a pessoa tem que ser mais gestor do que político. E se você não tiver uma equipe por trás da sua administração técnica, não será beneficiado, pode ter certeza que esse município não vai à frente. Hoje tem que ser gestor, tem que olhar a área política na hora que chegar, na hora que os palanques armam, mas a gestão tem que ser cumprida pelos seus deveres, pelo menos pela lei prudencial. Existem vários setores, por exemplo, nós tivemos uma reunião lá em Brasília, como eu lhe disse, tinha 90% dos prefeitos, nós reivindicamos 2 emendas impositivas, que eram uma da bancada da oposição e outra da situação. E a gente pediu que o valor das duas seria de 162 milhões, que fosse rateado para os municípios. E o governo do estado, na pessoa de Jacques Barreto, ele pediu que a emenda da bancada de situação fosse para a área da saúde no valor de 80 milhões. Nós recomendamos ao governador e a todos que estavam lá presentes que essas emendas deixassem um pouco, que fosse radiar, olhasse um pouco para o município. Mas o governador, é um direito dele, lógico, preferiu que colocasse os 81 milhões para o Estado na área da saúde e os 81 milhões da bancada da oposição foi para a Codevasf para beneficiar 41 prefeitos. E essa, graças a Deus, eu agradeço muito à bancada da oposição que correspondeu com esses 41 municípios e ficaram os 34 fora. Agora, presidente... Agora, só um minutinho, porque, Messias, é que a gente teve depois dessa votação da bancada federal, nós fomos para o gabinete de André Moura e pedimos a ele que pudesse nos ajudar com os 34 municípios que ficaram de fora e, graças a Deus, ele abraçou e tenho certeza que os 75 municípios serão beneficiados. Beneficiado, esse é o ponto crucial. De que forma? Por alguns recursos de emendas que, com certeza, não darão alívio a mais do que um mês. Não dá alívio, né? A questão não é a emenda positiva que a verba venha para os cofres das prefeituras. Não vem, porque, entenda, a emenda que foi para a Codevasf não pode ser distribuída em verba, só em benefício, por exemplo, seja na infraestrutura, seja em equipamentos, mas eu acho que foi uma grande vitória que os municípios tiveram junto com a Federação dos Municípios. Até o final do ano, os prefeitos forçosamente terão que demitir servidores? Olha, eu acho que não no final do ano, eu acho que até esse mês, ou próximo mês, já vai continuar demissões junto com os prefeitos, com os munícipes, porque nós, na reunião que nós tivemos só com os prefeitos, só prefeitos presentes, até os secretários que estavam lá presentes não puderam participar e a maior conversa que nós tivemos com ele foi a parte de demissões, que pudesse segurar até o mês de novembro, que não pudesse ter essa avalanche que vem continuando aí sobre essas demissões, que a gente pudesse esperar até o mês do final de novembro para ver se a coisa melhora.
Porque quando faz demissões, o município faz demissões de funcionário, de um pai de família, não está prejudicando só o pai de família, está prejudicando toda a família que ele tem, 4, 5 filhos, e principalmente o comércio local. Então, é um desemprego? É um problema na cidade? Então, a gente está orientando que espere até o mês de novembro que a gente possa ver se encontra uma solução para ver que essa avalanche de demissões não aconteça mais. Mas há uma previsão de que isso possa acontecer diante desse... Olha, há previsões que nós tivemos em Brasília, ver se a parcela do FPM, a arrecadação, comece a melhorar a partir do final de novembro para dezembro, de dezembro para janeiro, porque a previsão mesmo está para janeiro. Okay. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. É dramática, dramática. Mas eu queria agradecer aqui pelo esse espaço, sempre a federação à sua disposição. A gente discutiu muito esses assuntos que Com interessam certeza. a toda a sociedade. Eu te agradeço mais uma vez. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.